Vocês conseguiram assistir as videoaulas? O teste? Conseguiram fazer o teste? Eu vou deixar o teste com a data até a semana que vem, justamente para permitir que vocês se organizem aí. Nesse começo a gente tem um pouco de dificuldade de entrar no ritmo, né? A gente está fora de ritmo, e aí para entrar no ritmo de fazer as coisas durante a semana, né? Bom, hoje o nosso objetivo é estudar a lei de Coulomb, né? Eu vou compartilhar a tela daqui a pouco e a gente vai conversando. Vocês têm algum problema com acesso aí ao Canvas, ao Teams? Se tiverem, podem me relatar. Lembrando que a gente... Pois não? Eu não vi que teste que você postou, não. Peraí que eu vou dar uma olhada aqui para ver se eu acho. Tá no Canvas. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu mostrar no Canvas aqui. Compartilhar a tela aqui. Ativar a câmera, né? Também, né? Vou compartilhar a área de trabalho aqui. Esse teste que eu fechei aqui o Canvas. Aqui, ó. Eles vão estar na sequência aqui, ó. Aqui a gente começa os tutoriais aqui, né? Os arquivos de orientação, os tutoriais, o regime remoto, né? A aula de hoje é essa aqui, né? E os slides. Aí tem uma sequência aqui que eu vou ajeitar ainda, né? Aqui, ó, é a unidade 1, lei de Coulomb. Ah, meu Deus, eu não publiquei ele. Eu esqueci de publicar, por isso que não apareceu para vocês. Eu vou publicar hoje e vou dar o prazo para vocês fazerem até a semana que vem, tá? Porque eu esqueci de publicar. Não, Esqueci tranquilo. de abrir aqui, tá? Aqui estão as videoaulas e aqui é o teste, tá? Eu esqueci realmente de publicar. Eu vou... Aqui a data dele não está estabelecida, depois eu estabeleço uma data para vocês fazerem o teste aí no sistema, ok? Eu realmente esqueci dessa. A cada unidade vai ter um teste. O caso é que eu tenho que liberar os testes. Os testes não estão publicados todos ainda não, olha lá, tá? Eu vou publicar os testes. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele fechado por enquanto, vou revisá-lo para poder publicar. Eu esqueci de fazer isso. Então, eu abro depois da aula, tá? Depois da nossa aula eu abro. Senão vocês vão ficar curiosos para entrar no teste aí e vão deixar de assistir a aula. Então, cada unidade vai ter um teste, tá? O teste, a ideia é fazer antes da aula, né? Falha minha, vocês não vão ter condições de fazer o teste antes da aula. Mas, enfim. Nos próximos encontros, procurem sempre fazer os testes antes da aula. Eu vou colocar todos liberar todos, para poder vocês terem tempo de fazer, né? Ok? Deixa eu dar uma boa noite aqui. Graziela, Lucas, Helder, Daniel Pereira, Gaia, Helder, boa noite, pessoal. Júnior, Thiago, tudo bem? Maurício José, Adriana Prats, Bárbara, Bernardo César, Davidson Vauna, Diego Vinícius, Diuli, Elaine, tudo bom, pessoal?
Então, aí, firme, Francisco, Flaviane, Elisandra, Graziela, Geisiane, Júlia, Isabela, Júlio Lopes. Boa noite, tudo jóia. Boa noite. Lucas Caetano, Maria Clara, Tiago Laureano, Tainá, Vitor Davino, Vitor Luiz, Wesley, Tainá, Pedro Henrique. Tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo, né? Bom, aqui nós vamos hoje ver a parte de lei de Coulomb, tá? Então nós vamos ver a primeira unidade nesse estudo aí do eletromagnetismo. Nós vamos, aí qualquer coisa, quiserem falar alguma coisa, é só abrir aí o microfone, tá? Eu vou, então, para a apresentação aqui. Os slides, eles estão disponíveis aqui, ó, no Canvas. Tá? Aqui, ó. Né? Após a aula aqui, eu vou colocar os slides. Aí, depois que a gente terminar a aula, eu vou colocar as notas de aula. As notas de aula é aquilo que a gente escreve aqui durante as aulas, tá bom? Eu vou usar a mesa digitalizadora para fazer as anotações da aula, tá? Então, vai ficar tranquilo, vai ficar disponível para vocês no sistema aqui, como notas de aula, tá? Eu vou abrir aqui os slides. Lei de Coulomb. Né? A gente, na verdade, na última aula, a gente já começou, né, a estudar esse conteúdo aqui, né? Não foi? Acho que a gente começou, não foi? A gente fez algumas coisas, falou um pouquinho sobre carga elétrica ou não? Lembram? Professor, a gente chegou a começar assim. Ótimo, obrigado. Então, mas eu vou refazer algumas coisinhas aqui. A lei de Coulomb, né? Essa unidade aqui é chamada lei de Coulomb em homenagem ao camarada que estudou carga elétrica pela primeira vez, né? Na verdade, não pela primeira vez, mas que conseguiu, né? Na verdade, ele fez o quê? Ele conseguiu estimar o valor da força elétrica, né? Ou como a força elétrica varia com as características do sistema elétrico aí. Então, ele foi o primeiro a estudar o conceito, né? E estimar o conceito de força elétrica, essa quantidade aí. Bom, a lei de Coulomb, ela está baseada num conceito fundamental chamado carga elétrica. Né? De acordo com a teoria que a gente estuda, a carga elétrica ela é uma característica da matéria, né? A matéria, ela pode ser pensada como constituída de cargas elétricas positivas, cargas elétricas negativas e nêutrons, que são partículas sem massa. Né? As cargas elétricas positivas, a unidade fundamental das cargas elétricas positivas são os prótons. Né? A unidade fundamental da carga elétrica negativa é o elétron. E a matéria é constituída de átomos que são formados por prótons, elétrons e nêutrons. A unidade de carga elétrica foi dada a homenagem ao Coulomb, dando o nome dela de Coulomb, né? Então essa grandeza é medida em Coulomb. Cargas com o mesmo sinal se repelem, cargas com sinais opostos se atraem. Essa é a lógica da força elétrica, do ponto de vista de como é que ela pode ser interpretada. Então, o que significa isso?
significa o seguinte: se eu tiver um objeto carregado positivamente significa que tem um excesso de prótons. Normalmente, um excesso de prótons significa que eu retirei elétrons. Se eu retirei elétrons, o objeto fica carregado positivamente. Muitas vezes a gente vai representar esse objeto desse jeito. E se eu tiver um objeto carregado negativamente, assim, significa que eu fiz um procedimento com ele, no processo de carga, chamado de carga, esse objeto ficou carregado negativamente. E, se for assim, a gente vai perceber que esses dois objetos vão se atrair. Eles vão sofrer uma força de atração entre eles. Se os dois objetos estiverem com cargas iguais, ou seja, por exemplo, carregados positivamente, a gente vai perceber que eles vão se repelir. Tá? Então, cargas de sinais opostos se atraem, cargas de sinais iguais se repelem. É uma característica da força elétrica já importante. Né? Tudo bem isso aqui? Lembrando que um objeto ele precisa estar carregado para a gente observar esse fenômeno. Né? Ok? Depois a gente vai ver a indução elétrica, que já é um outro efeito. Então, aqui é a atração, aqui, repulsão. Né? Daqui a pouco a gente vai usar a representação em termos de força para esse tipo de fenômeno aqui. Né? A carga é quantizada. Isso aqui foi observado ao longo do tempo aí pela ciência, que algumas grandezas elas são quantizadas. Uma delas é a carga elétrica. Não é possível eu carregar um objeto com qualquer valor de carga. Essa carga ela vai acontecer de acordo com o valor da carga elementar. A carga elementar é a carga do elétron, que é a mesma carga do próton. O elétron ele tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, observa que eu só consigo carregar esse objeto aqui com valores múltiplos da carga do elétron. Então, se esse objeto ele tem uma carga total Q, esse Q maiúsculo aqui eu vou chamar de carga total, a carga total ela vai ser sempre um número inteiro de elétrons. Tá? Esse E aqui ó, é a carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Só que esse número é extremamente pequeno. Né? Então, quase que parece uma grandeza contínua. Né? Ela não é contínua, ela é quantizada. Né? Ela não é, eu não consigo transferir qualquer valor de carga elétrica para um objeto. Seja tirar ou colocar. Ela é quantizada, ou seja, ela é transferida para o objeto em pacotes. E não pode ser dividida em pacotes menores. Esses são chamados de quantum de carga elétrica, ou carga elementar. A carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a carga do elétron. O elétron é considerado uma partícula elementar. O elétron ele ainda não foi dividido. Pode ser que vai acontecer isso ainda, de dividir o elétron, mas por enquanto ele é uma carga elementar, uma partícula elementar. O próton, ele já foi dividido, ele é constituído de objetos menores chamados quarks. Hadrons, né? São partículas que compõem o próton. Bom, um corpo neutro é aquele que possui carga total nula, ou seja, o mesmo número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, um objeto ele pode ser neutro. Esse está carregado positivamente, esse está carregado negativamente. Mas um objeto neutro,
ele vai ter o mesmo número de cargas positivas e o mesmo número de cargas negativas. Assim. 3 cargas positivas e 3 negativas significa que ele é neutro. Um objeto neutro, a carga total é igual a zero. A gente considera que a carga total é zero. Não significa que ele não tem carga. Significa que ele não tem carga líquida. A soma das cargas positivas e negativas dá zero. Então, posso pensar assim, Q mais um pouquinho. A carga total é zero. Então, Q mais cargas positivas mais cargas negativas dá zero. Um jeito de pensar. Ok? Um corpo carregado é aquele que possui um excesso de prótons carregado positivamente ou um excesso de elétrons carregado negativamente, como a gente já falou. Bom, lei de conservação da carga. A carga elétrica total em um sistema fechado é constante, tá? Se não houver um contato elétrico entre objetos, então, se esse objeto aqui, ele está carregado positivamente, por exemplo, e ele não está, ele está isolado eletricamente. Se ele está isolado do ponto de vista elétrico, então há uma conservação das cargas. A carga não vai desaparecer. Tá? O número de cargas, o Q, se ele está isolado, ele tem uma quantidade de carga Q, que é constante. Isso é que significa a conservação da carga elétrica. Observa que se ele não está isolado, ou seja, se ele está em contato elétrico com outro objeto, existe a possibilidade da carga dele diminuir e a carga do outro objeto aumentar, ou vice-versa. E isso vai significar que ele não está isolado. Tá? Se a carga elétrica de um objeto varia, significa que ele não está isolado. Tá? É uma questão também. Agora, uma parte importante aqui para nós é a questão da propriedade elétrica dos materiais. Na verdade, a gente vai começar isso aqui hoje e a gente vai ver de diversas formas diferentes as características aí elétricas dos materiais. Hoje é só uma definição básica mesmo. A gente define 3 possibilidades, na verdade, tá? Condutores, isolantes e semicondutores. Na verdade, tem os supercondutores também. Mas aqui, para nós, a gente vai trabalhar com principalmente 2 perspectivas, condutores e isolantes. Condutores são materiais nos quais um número significativo de partículas carregadas, elétrons, no caso de metais, está livre para se mover. Então, o condutor ele tem cargas elétricas livres. As cargas elétricas no condutor, elas se deslocam dentro do material. Elas estão com a possibilidade de se mover dentro do material. Tá? Já os isolantes, eles, as partículas carregadas não se movem dentro do material. Elas ficam fixas. Não tem movimento de carga dentro de um isolante. Tá? A gente pode pensar que é movimento considerável, né? Pode ter uma corrente minoritária no isolante, mas é um valor pequeno em comparação com o condutor. Né? Nós aqui, nós vamos já tratar dessa questão aí de condutores isolantes, mas é importante notar que é o seguinte, nós estamos analisando aqui, inicialmente, nós vamos analisar aqui
problemas da eletrostática. Tá? A eletrostática é o estudo de cargas em repouso. Tá? Então, essas cargas, elas estão paradas. É uma situação estática. Tá? Mas, veja bem, é uma situação estática porque é uma situação de longo tempo. Vamos dizer que eu vou pegar um objeto, aí eu vou carregar esse objeto. Então, imagina que esse processo de carga, ele vai durar um tempo muito curtinho, de tal maneira que eu não vou observar a corrente. Ou seja, a eletrostática estuda o objeto sem carga e depois com a carga, e compara as duas situações. Não, a eletrostática não cuida do estudo do processo de carga do objeto, por exemplo. Ok? Na eletrostática não tem corrente. Né? Por isso que no texto aí, não falou em corrente. Naturalmente, a gente sabe que o condutor é um material que permite o aparecimento de corrente elétrica. E o isolante é um material que não permite. Né? Aqui está mais do ponto de vista de as cargas se deslocarem, não no tempo, mas num momento elas estão numa posição, num outro momento elas estão em outra posição, se deslocaram. Eu não vou analisar isso no tempo, mas eu vou analisar isso em termos de configurações, tá? Diferentes configurações. Flávio, Pois não. Essa corrente minoritária que você está falando seria aquela porcentagem, a mínima porcentagem de elétrons que atravessa, que faz o sentido contrário da corrente, não é? É isso que você está falando? Tem várias... É o Daniel que está falando? Isso, O exatamente. Daniel, beleza. Tem várias definições aí, interpretações, isso. Vai depender um pouco da situação. Você está falando um pouco mais na linha do semicondutor, né? A corrente minoritária é a corrente positiva ali e tal. Nós vamos voltar nisso mais para frente, mas essa minoritária aqui, no isolante, assim, elas não são... elas são locais. Pode haver o deslocamento da carga elétrica localmente, mas não tem um fluxo num sentido. Né? A minoritária no semicondutor, ela pode ter um sentido, ela pode ser até mensurável. Né? Mas essa aqui, ela não vai atravessar o material. Né? Vai atravessar o material. Entendi. É claro que aqui, o isolante também ele tem um limite de... ele tem uma rigidez dielétrica que se fala, sabe? A partir de um certo valor de diferença de potencial, o material pode passar a ser condutor. Né? Essas definições elas não são tão rígidas assim. Né? Por exemplo, o ar é considerado um isolante. O ar. Né? Tanto que a gente usa aí a corrente elétrica, né? e no ar. Né? Entretanto, a gente observa o relâmpago, né? O relâmpago é uma corrente elétrica se propagando no ar. O relâmpago houve o rompimento da rigidez elétrica do ar, né? Em função de uma diferença de potencial enorme. Né? Então, não necessariamente um isolante não conduz a eletricidade em hipótese nenhuma. Né? Dependendo da circunstância, ele pode conduzir. Né? Mas, entretanto, a gente vai pensar aqui num limite de baixa diferença de potencial, de tal forma que, naturalmente, que a rigidez elétrica está mantida, vamos dizer assim. Né? Então, aí, depois ali tem corrente elétrica. Ó. Quando uma carga se move através de um material, dizemos que há uma corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é o movimento da carga elétrica no objeto. Né? Então, a corrente elétrica ela vai aparecer mais para frente, porque nós estamos estudando eletrostática por enquanto. Então, por enquanto, para nós não tem corrente elétrica, não.
Né? Outras duas classes de materiais são os semicondutores. Depois nós vamos ver características dos semicondutores e características dos supercondutores, né? Duas classes de materiais aí, mais tecnológicos, né? Mais modernos. Né? Mas, por enquanto, vamos nos fixar em condutores e isolantes, tá? Condutores que permitem o fluxo de cargas elétricas, né? E isolantes que não permitem. E nós vamos, por enquanto, imaginar que os materiais eles não mudam de comportamento. Né? Ok? Processos de eletrização. Existem vários processos de eletrização. A eletrização por atrito é aquela mais conhecida, né? Quando a gente pega, por exemplo, atrita uma régua, por exemplo, no cabelo, e aproxima de pequenos pedaços de papel e percebe que a régua atrai esses papéis. Né? Dois objetos são friccionados e um deles perde elétrons para o outro. Os objetos ficam com cargas de mesmo módulo e sinais contrários. Observa que nesse processo de eletrização por atrito, isso aqui vai ser uma verdade. Ó. Se eu fiz a eletrização por atrito, então os dois objetos eles ficam com sinais contrários, tá? Ou seja, se eu atritar um objeto com o outro, eles vão se atrair. E eu afastar os dois, eles vão se atrair, tá? Por exemplo, você pegar um balão de festa, né? Atritar no cabelo assim, ó, e soltar, ele fica preso no cabelo. Né? Por quê? Porque eu atritei os dois objetos, então eu favoreci o acúmulo de carga elétrica em um e em outro. A eletrização é favorecer isso, eletrizar é acumular carga, e as cargas ficaram de sinais opostos. Como os sinais opostos se atraem, o balão ele fica preso no cabelo da gente, ele fica com uma força, né, ligando o balão com o cabelo. A eletrização por contato. Um objeto carregado encosta em outro objeto, inicialmente neutro, e transfere uma parte de sua carga para ele. Ambos ficam com cargas de mesmo sinal. Observa que para a eletrização por contato aqui, o material ele tem que ser condutor, concordam? Na eletrização por atrito, não necessariamente. Apesar de haver troca de cargas, tá vendo? No entanto, é isolante. A régua é isolante. Né? Balão, né? Então, o processo de eletrização por atrito pode ser feito para condutores e isolantes. E a eletrização por contato é para condutores. E a eletrização por indução. Um objeto carregado induz uma separação de cargas em um corpo condutor. Se o indutor possui carga positiva ou negativa e o corpo condutor está aterrado, elétrons são atraídos ou repelidos para a Terra. Vamos ver como é que é esse processo aqui. Vou criar um novo slide aqui só para a gente pensar um pouquinho. Esse processo é o mais delicado um pouquinho. Imagina um corpo, né, carregado, ou um objeto neutro, tá? Então, ele é neutro aqui assim, ó. Vamos pensar que ele é neutro e a carga dele é, então, zero. Aí eu venho com um outro objeto, por exemplo, uma esfera carregada positivamente. E eu aproximo esses dois objetos. Por indução, quando esses dois objetos estiverem próximos, assim, vão aparecer cargas elétricas induzidas aqui. Naturalmente, que o que acontece? Aqui, ó, em função desse objeto ser carga positiva, ele vai fazer com que elétrons se desloquem para a superfície do material aqui, em número igual à carga desse objeto. Observe que esse aqui é neutro e esse aqui está carregado positivamente. Ele tem uma carga aqui positiva, tá vendo? A sobra de prótons em relação aos
os elétrons? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vão surgir aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vai surgir 6, né? Opa, apaguei. Ok? Isso é uma eletrização por indução. Indução. Aí, veja bem, se eu afasto esse objeto, como esse objeto aqui é um condutor, ele volta a ficar equilibrado. Por quê? Porque quando eu coloquei as cargas negativas aqui, naturalmente, as cargas positivas ficaram do lado de cá. Ó. O que eu faço no processo de indução é separar as cargas no material. O material ele continua sendo neutro. Concordam? Quando eu afasto esse aqui, esses elétrons voltam a se combinar aqui, ó, de tal maneira a assumir essa carga induzida aqui na superfície desse material. Entenderam? Mas existe um jeito de manter essas cargas aqui. Como? Com o aterramento. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse slide aqui. Ó. Observa, imagina esse slide aqui. Ó. Imagina agora que eu coloco aqui, nessa esferinha aqui. Ó. Enquanto essa aqui está próxima, eu coloco aqui uma terra. Ligo a terra. O que significa ligar a terra? A terra é como se ela fosse uma fonte de elétrons. Um absorvedouro e fornecedor de elétrons de maneira ilimitada. Então, ela consegue fornecer e retirar elétrons de qualquer corpo, o tanto que for necessário. Observa que quando eu faço isso aqui, ó, eu favoreço, observa, as cargas positivas estão do lado de cá, concordam? Então, o que acontece? Quando eu aterrei aqui, os elétrons da Terra vão subir, tá? Elétrons da Terra vão subir aqui assim, e vão anular essas cargas positivas aqui, ó. De tal forma que no processo, quando tem o aterramento, aí eu posso apagar essas aqui, ó. E a carga elétrica não vai ser zero mais, vai ser negativa. Esse objeto fica carregado negativamente. Está vendo que por processo de indução eu carrego com um sinal oposto. Isso é necessariamente assim. Depois pensem, como é que seria esse procedimento aqui se eu chegasse, ao invés de um corpo carregado positivamente, com um corpo carregado negativamente. Negativamente, naturalmente, que as cargas positivas é que ficariam aqui. Os elétrons que sobram nesse material do lado de cá, vamos dizer assim, vou pôr entre aspas, que eles não estão sobrando, porque o corpo é neutro. Mas eles estão forçados a se deslocarem. Então, eles se deslocam para a Terra. E aí o objeto fica carregado positivamente. Contrário, tá vendo? É o procedimento de carga por indução. Tá? Tudo bem isso aí? Alguma dúvida? Ok, Flávio, certinho, sem dúvida. Beleza. Então, vamos lá. A indução é um processo importante de carga, porque aí, ó, depois que eu fiz isso aqui, ó, eu posso desligar o terra e afastar esse objeto. Porque lembra que anteriormente aqui, ó, se eu afastava o objeto, desaparecia a carga isolada aqui, né? Aqui não, ó, se eu afasto o objeto e desligo o terra primeiro e afasto o objeto, ele fica carregado positivamente ou negativamente. Esse é um processo muito prático de fazer carga de objetos e bastante interessante, né? Bom, quando um objeto está carregado, ele vai interagir com outros objetos carregados. A gente já viu que essa interação ela tem um sentido. Agora nós vamos ver que ela tem uma intensidade. O Coulomb, ele fez experimentos e conseguiu perceber que existe uma relação entre
a força que aparece entre objetos carregados e as cargas elétricas nos objetos carregados. E que essa relação também envolve a distância entre as cargas. Tá? Então, a lei de Coulomb, ela não estabelece em qual sentido a força atua. Ela estabelece o módulo, tá? É módulo. Esse aqui é o módulo da força, tá? Não tem um sentido aqui. O sentido, como é que a gente vai analisar? Daquele jeito anterior. Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais, ou melhor, cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Né? O Coulomb, ele construiu essa relação tendo como base, fazendo um paralelo com a força gravitacional. A força gravitacional, a lei da gravitação universal, do Newton, já estava pronta nessa época. E ela é assim, ó, G, M1, M2, é a força entre dois objetos, um de massa M1, outro de massa M2, dividido por R ao quadrado. Observa que a forma é igual, ó. O Coulomb, ele estava bem... Ele chegou para fazer essa análise, ele começou a fazer essa análise com bastante desconfiança de que seria esse o comportamento. Observa que ele fez um paralelo da força elétrica com a força gravitacional e percebeu que é verdade. Observa que a constante aqui, ó, K, faz o papel da constante universal, da gravitação universal, G. O K aqui, ele vale 9 vezes 10 a 9 newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Aqui eu vou apagar essa lei da gravitação universal aqui, porque ela não tem relação para nós aqui, né? Nesse momento. É só para perceber que ele tinha uma pista. E, de fato, a relação é essa mesmo. Bom, lembra que isso aqui é o módulo da força. Já a força em si é um vetor. Ou seja, além do módulo, que é dado por isso, ela tem uma direção e sentido, que vai ser dado pelas relações que a gente, pelaquela relação que a gente viu. Né? Além disso, tem que se considerar o princípio da superposição. A força sobre uma carga é a soma vetorial das forças de todas as cargas próximas a ela. Tá? Bom, vamos lá então. Para a gente tentar entender isso aqui, deixa eu colocar mais um slide aqui. Então, olha só. Quando eu tiver dois objetos carregados, então esse aqui está carregado positivamente, um Q+. E esse aqui está carregado negativamente, é o Q-. Há uma força sobre esses dois objetos, ok? É a força chamada força elétrica. Esqueçam a força associada às massas, porque essa força gravitacional é muito menor do que a elétrica. Então, nesse momento, a gente não vai considerar essa força gravitacional associada à massa dos objetos. Mas observa que aqui, ó, pelo fato de esse objeto estar carregado positivamente e esse carregado negativamente, o que se observa é o aparecimento de uma força. Essa força é chamada de força elétrica. Como é que ela atua? Ela atua aos pares. A receita aqui da força é a mesma que o Newton usa. Então, esse objeto aqui, ó, ele vai sofrer uma força nesse sentido, que eu vou chamar de FE. É a força elétrica. Ok? Tudo bem isso aí? Essa força, a gente considera que ela atua no centro do objeto. Na verdade, ela atua no centro de massa do objeto. Na verdade, ela atua no centro de carga do objeto, desculpa. Mas pode ser o centro de massa, por enquanto não tem problema, não. Então, esse objeto ele sofre uma força. Ela atua num ponto do corpo e ela atua na direção, haja visto que o outro corpo é negativo, ela atua na direção do outro corpo
numa linha que liga os dois centros. Tá? Já, essa é a força elétrica sobre o corpo carregado positivamente. No outro corpo, vai haver uma outra força. Essa outra força vai atuar também no centro, em direção ao primeiro. Então, essas forças elas atuam na linha que liga os dois objetos. Tá? E essa força elétrica, eu vou chamar de FE também. Observa que são duas forças diferentes. Entretanto, o módulo delas é igual. Eu posso dizer que o módulo do FE, vermelho, é igual ao módulo do FE, preto. Agora, por que eu disse que elas são iguais? Ou melhor, por que eu disse que elas são diferentes, se o módulo é igual? Alguém pode me... Por causa do sinal. Isso, a direção, né? Aqui é melhor não usar o termo sinal, porque sinal depende de uma referência. Aqui é melhor pensar na direção mesmo. Observa que enquanto essa daqui atua nessa direção, para a direita, essa outra aqui atua para a esquerda. Mas a gente pode pensar que é o sinal, de fato. Né? Se eu disser, por exemplo, que essa direção é positiva, então essa força aqui é positiva e essa aqui é negativa. Né? Um vetor. Ok? Lembrando que a força é um vetor. Né? Tudo bem? Ok, isso? Naturalmente que eu posso pensar a mesma coisa quando são dois objetos carregados com cargas iguais. Né? Eu posso pensar, aqui, ó, se um objeto está carregado positivamente, então ele tem o que mais? E o outro objeto está carregado negativamente. Ou melhor, positivamente também, né? Que eu vou pôr os dois positivos. Que mais também, tá vendo? Aí como é que vai ser a força sobre eles? Observa que o módulo vai ser a mesma coisa. Haja visto que a quantidade de carga é a mesma. Aí, observa que a força elétrica vai ser o seguinte, ó. Ela vai atuar na linha que liga os dois objetos, vai atuar no objeto à esquerda para a esquerda. E eu vou chamar de FE. E no objeto da direita, vai atuar para a direita, na linha que liga os dois objetos. E vai valer isso aqui de novo, ó. As duas forças são iguais? Não. O módulo delas é igual. As forças são diferentes porque estão em direções diferentes. Né? Então, são vetores diferentes. Esses vetores, eles têm módulos iguais. Isso é muito importante aqui. Tá? Tudo bem isso daí? Ok? Claro. A representação vai ser muito importante, tá? A gente tem que trabalhar a representação disso daí. Agora, além disso, eu vou escrever o módulo, né? O módulo da força elétrica pode ser escrito de acordo com a Coulomb. O K, lembra, é 9 vezes 10 a 9, aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Aqui, ó. 9 vezes 10 a 9. K, o Q, tá vendo, ó? Mais, vezes o Q menos. Aí aqui é muito importante a gente notar o seguinte, é o módulo, tá? É o módulo de Q mais, vezes o módulo de Q menos. Vezes o módulo do Q menos. Módulo das cargas, tá? E aqui sobre a distância entre elas ao quadrado.
O que é o R aqui? Vou voltar aqui, ó, e vou mostrar o que é o R. O R é essa distância aqui, ó. A distância entre os centros. Tá? Observa que quanto maior for a distância, menor vai ser a força elétrica. Então, a força elétrica, ela cai com R ao quadrado. Assim, ó. Ela começa num valor máximo. Quando os dois objetos estão numa determinada distância, deixa eu apagar isso aqui, vou pôr esse aqui. Né? Vou pensar num R0 aqui. E aqui, à medida que a gente afasta, então aqui é o R0. Quando a distância é um R0, eu vou ter uma determinada força, F0. E à medida que eu afasto, né, os dois objetos, a força ela vai cair com 1 sobre R ao quadrado, assim. Assintoticamente até zerar. Tá? Então, esse é o comportamento da força elétrica com a distância. Tá? E veja, o valor da força elétrica não é diferente entre as duas cargas, é o mesmo, o valor módulo. Tá vendo? O módulo ele é devido à interação entre as duas. O módulo ele vai depender tanto dessa quanto dessa. Vai depender tanto dessa quanto dessa. Porque ele é o produto das cargas. Ok? Então não faz sentido eu pensar numa força na carga positiva e numa força diferente na carga negativa. É o mesmo. Tudo bem isso aí? Alguma dúvida? Nós Ok, vamos Flávio. começar aqui. Certo? Nós vamos Pra mim fazer tá uma ok. série de problemas para a gente ver como abordar esses temas, tá? Ó, vamos começar. Ó. São problemas, tá? Que a gente vai resolver. O quantum de carga é extremamente pequeno, né? 1,6 vezes 10 a menos 19. Em outras palavras, dizemos que o Coulomb é uma unidade muito grande, de fato, de carga. 1 Coulomb é um número enorme, né? Para entender essa afirmação, calcule aproximadamente quantos elétrons são necessários para obtermos uma carga de 1 Coulomb. Olha só, imagina que eu queira carregar um objeto, eu imagino um objeto, e eu quero carregar esse objeto com uma carga Q de 1 Coulomb. Né? E para isso, por exemplo, eu quero carregar esse objeto positivamente. Aí eu vou retirar elétrons. Eu tenho que retirar elétrons. O que eu quero saber é quantos elétrons que eu preciso tirar, né? Ou quantos prótons eu preciso colocar para que a carga fique igual a 1 Coulomb. Né? Observa que a carga total ela é o número de elétrons vezes a carga do elétron. Então, o número de elétrons vai ser a carga total dividido pela carga do elétron. Então, essa conta aqui que eu vou fazer ó, é o quê? 1 Coulomb dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. É um número enorme, concorda? Esqueci de pegar a calculadora aqui, agora eu não sei. Consigo a calculadora científica aqui. Científica. Aqui. Vou fazer essa conta ali, ó. Como é que é a conta que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer 1 sobre, né? 1 sobre. Então, eu vou fazer 1 dividido por 1,6 vezes 10. Cadê aqui aqui é vezes 10, ó. Ah, não, aí não entra. Vou fazer o seguinte, eu tô acostumando com essa calculadora aqui, hein? Aqui tem 1 sobre x, ó. Eu vou tentar escrever 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes 10, não.
tipo diferente de calculadora. Como é que é isso aqui? Acostumado com outro tipo. Deixa eu ver que tem uma opção aqui. Eu troquei de Windows, aí atualizei para um Windows 10 e aí é totalmente diferente. 1,6 vezes 10 a menos 19. Vamos tentar aqui, menos 19. Não, ficou errado. Ah, tá, ele está fazendo o elevado lá, ó. Não é isso. Então, vou ter que fazer... Vou ter que fazer menos 19, 19 menos 10x. Esse é o menos 19, ó, né? Aí eu vou multiplicar isso por 1,6 vezes 1,6. É 1,6 vezes 10 a menos 19, tá vendo? É um número piquititinho, tá vendo? É um número extremamente pequeno. Eu vou fazer 1 sobre x. Aí, ó, olha o número que deu, olha só. Quantidade de elétrons, ó. 3, 6, 9, 12, 15. Tá vendo? 6.250 vezes 10 a 15. 6.250 vezes 10 a 15 elétrons. Ou então 6,3 aproximadamente vezes 10 a 18 elétrons. É lá, 6,25 vezes 10 a 18. Prótons ou elétrons, né? Aqui eu posso tirar elétrons ou colocar prótons. No caso aqui, ok, isso. Tá vendo que a carga do elétron é um número extremamente pequenininho, né? Por isso, é tão difícil, inclusive, perceber a quantização da carga elétrica. A carga elétrica, percebeu-se a quantização da carga elétrica recentemente. Tem muito tempo, não. Recentemente que eu falo, já no século 20, 1900 e pouco. Vamos ver aqui, alguma dúvida aí até agora? Vamos ver aqui, então, os processos de eletrização. Qual das afirmações abaixo é uma consequência da lei de conservação da carga elétrica? Leiam aí, por favor. Ó, em um sistema isolado, a diferença entre o número de cargas positivas e o número de cargas negativas é constante. Isso é consequência da conservação da carga elétrica? Quando um sistema é examinado em instantes diferentes, o número total de cargas pode ser diferente. Né? Quando um sistema é examinado em instantes diferentes, o número total de cargas pode ser diferente. Isso aqui, a letra B, está querendo dizer que ele não está isolado, né? Se variar o número de cargas, significa que ele não está isolado. Não é um sistema isolado. Tá? A energia de um sistema isolado é constante. A energia de um sistema isolado ela pode ser constante, sim. É a conservação da energia. Mas não é a conservação da carga. A conservação da carga, naturalmente, está relacionada com a carga elétrica. As cargas positivas e negativas de um sistema são quantizadas. Sim, isso é verdade. Entretanto, isso não é consequência da lei de conservação da carga elétrica. Né? O número de partículas de um sistema isolado não pode mudar. Não é o número de partículas, não. É o número de cargas. Um sistema ele pode ser isolado do ponto de vista elétrico, mas não isolado do ponto de vista de matéria. Né? Por exemplo, o nêutron, né?
o sistema pode ser isolado, eu não permito, então, que entre ou saiam cargas elétricas, mas eu tiro nêutrons. Aí, concordam que não muda a carga elétrica e muda o número de partículas. O número de partículas não é importante, não. O que é importante é o número de cargas. Né? É a letra A, tá vendo? Ó? Em um sistema isolado, a diferença entre o número de cargas positivas e o número de cargas negativas é constante. Ok? Professor, Pois não. qual que é a diferença mesmo entre conservação de energia e conservação de carga? Não consegui entender muito bem. Sim, perfeito. A conservação da carga elétrica está associado com a carga total, o número de cargas elétricas. E a conservação da energia está associada com a energia. Conservação da energia é a energia total do sistema, ela fica a mesma. Então, observa que, eventualmente, por exemplo, se eu deixo cair um objeto, e não tem arraste, então eu tenho uma conservação da energia. Né? Se eu desprezar o arraste, né, e eu tenho conservação da energia. Veja, conservação da energia significa que a energia total fica constante. Então, não houve variação da energia. Mas, entretanto, eu posso ter uma situação em que, em função da interação do objeto com um campo elétrico, por exemplo, ele sofreu um processo de indução. Imagina que esse objeto seja uma esfera carregada e eu vou soltar esse objeto. E ele vai passar dentro de um campo elétrico. E essa esfera carregada, ela está aterrada. Então, observa que à medida que ela cai, apesar da energia total ficar constante, a carga elétrica pode variar. Então, a conservação da energia não necessariamente implica em conservação da carga elétrica. Eventualmente vai acontecer das duas conservações estarem relacionadas, mas não é sempre não. Tá? A conservação da energia está associada com manter a mesma energia mecânica, energia total mecânica. Né? Ok? Ok, professor, muito obrigada, viu? Nada. Mas aos poucos a gente vai analisando essas situações todas. Na verdade, isso que a gente está vendo aqui hoje, isso vai ser mais ou menos recorrente ao longo do semestre todo, porque, veja bem, esses princípios são fundamentais para os outros princípios que a gente vai ver ao longo do semestre. Então, observa que a consequência da conservação da carga elétrica é que em um sistema isolado, só vai haver conservação da carga elétrica no sistema isolado. Né? Em um sistema isolado, a diferença entre o número de cargas positivas e o número de cargas negativas vai ficar constante. Ou seja, a carga total do corpo vai ficar a mesma o tempo todo. Não vai variar. Né? Depois, leiam com cuidado cada uma dessas afirmações e percebam que todas elas estão às vezes corretas e às vezes incompletas, né? Mas elas não estão erradas. Entretanto, elas não são consequência da lei de conservação da carga elétrica. Né? Somente a primeira é consequência da conservação da carga elétrica. Né? Por exemplo, a letra B está correta. Quando um sistema é examinado em instantes diferentes, né, o número total de cargas pode ser diferente. Isso implica que esse sistema não é isolado. Mas isso não tem relação com a conservação da carga elétrica. Ou melhor, tem relação. Aí não houve conservação. Não é uma consequência da conservação. A letra C, por exemplo, a energia de um sistema isolado é constante. Bom, isso é verdade, né?
não a verdade absoluta, porque depende do que se chama de isolado. Isolado pode ter vários aspectos. Um sistema ele pode estar isolado mecanicamente de outro, ele pode estar isolado termicamente, pode estar isolado eletricamente. Geralmente aqui no nosso contexto, no nosso quadro aqui, né, na nossa situação, na nossa disciplina, significa isolamento elétrico, né? Mas aí a energia de um sistema isolado eletricamente é constante, mas isso não tem ligação com a lei de conservação da carga elétrica. É a lei de conservação da energia. Então, por exemplo, se eu solto uma esfera carregada e ela não tem arraste, então ela não tem interação com o ar, por exemplo. Em princípio, ela vai se manter com a mesma carga, né? Mas é porque ela está isolada, né? Não significa que a energia dela vai ficar constante, né? A energia vai variar e ela está a energia vai variar e entretanto a carga elétrica não varia, ou seja, a conservação foi observada da carga elétrica, né? A letra D, as cargas positivas e negativas de um sistema são quantizadas, é verdade, são quantizadas, né? Elas só variam de quantidades específicas. Entretanto, isso não é consequência da conservação da carga elétrica. E o número de partículas de um sistema isolado não pode mudar, não está completamente correto, não. Depende do que você quer dizer com isolado. Se for isolamento elétrico somente, aí o número de partículas pode mudar. Agora, se for isolado geral, é verdade, o número de partículas não vai mudar. Se o sistema for completamente isolado, do ponto de vista mecânico, térmico, né? Ele está isolado, totalmente. Então, o número de partículas, de fato, não pode mudar. Isso é verdade. Entretanto, isso não é consequência da conservação da carga elétrica, né? E a conservação da carga elétrica não tem relação com o número de partículas, mas com o número de cargas. Lembrando que existem partículas no material que não são carregadas, que não têm carga elétrica, o nêutron, né? Qual das afirmações abaixo, a respeito da carga elétrica em um objeto, é necessariamente verdadeira? Leiam aí, por favor. O que vocês acham aí? Essas 5 afirmações aí. Qual que é necessariamente verdadeira? Tem situações em que algumas dessas aí são verdadeiras. Mas necessariamente verdadeira é porque é só naquela condição, né? Então, observa, ó. Um objeto positivamente carregado ganhou um excesso de elétrons. A carga de um objeto pode ter qualquer valor maior do que a carga elementar. A carga de um objeto é sempre um número positivo. Como os prótons são maiores,
Um próton pode ter uma carga elétrica maior do que a de um elétron. A carga de um objeto é sempre um múltiplo inteiro da carga fundamental. O que vocês acham aí? Qual a resposta correta? Aí. Exatamente, a letra E, né? Perceberam aí? Observa aqui, ó. Um objeto positivamente carregado ganhou um excesso de prótons? Não necessariamente. Para eu carregar positivamente um objeto, eu posso tirar elétrons. Aliás, esse processo é mais fácil, vamos dizer assim, do que ganhar um excesso de prótons, mas que é possível também. Claro que a letra A ela está correta, é verdadeira, mas ela não é necessariamente verdadeira, porque existem outras formas de fazer com que um objeto fique positivamente carregado. Um outro jeito seria retirar elétrons do objeto. A letra B, olha só. A carga de um objeto pode ter qualquer valor maior do que a carga elétrica, a carga elementar. Não. A carga é quantizada. Então, eu posso ter, por exemplo, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb de carga num objeto. O próximo valor é o dobro desse. 1,6 com 1,6, 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb. Entre 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb e 3,2, eu não posso ter valores, porque a carga é quantizada. A carga de um objeto é sempre um número positivo? Não, naturalmente que a carga de um objeto pode ser positiva ou negativa. Como os prótons são maiores, um próton pode ter uma carga elétrica maior que a de um elétron. Não tem nada a ver. A carga do próton é igual à carga do elétron. E não tem relação com o tamanho deles. De fato, a massa do próton é maior do que a do elétron. A carga de um objeto é sempre um múltiplo inteiro da carga fundamental. É a letra E, tá? Correta. Ok? Complete a seguinte frase. Um isolante elétrico, aí vamos ver aqui, ó, conduz bem calor, mas não conduz eletricidade. Um isolante elétrico, ele conduz bem calor? Não necessariamente, né? De fato, ele não conduz bem eletricidade, né? Mas ele não necessariamente conduz calor, não. Ele pode ser isolante térmico também. A borracha, por exemplo, ela não conduz bem calor. E é um bom isolante elétrico. Então, ela não conduz nem eletricidade nem calor. Aliás, geralmente, essas duas propriedades elas andam mais ou menos juntas. A condução de calor, ela muitas vezes nos materiais por portadores elétricos, portadores de eletricidade. Né? A água pura, por exemplo, é um isolante elétrico. A água pura, sem íons, né? Sem dissolver nada nela, água pura é um isolante elétrico. No entanto, é um bom condutor de calor. Né? É um bom condutor de calor, de fato. A água seria um exemplo de verdade em termos dessa letra A. Ela conduz bem o calor, mas não conduz a eletricidade, água pura. Né? Entretanto, existem outros materiais que são isolantes elétricos e são isolantes térmicos também. Né? O ar é um bom isolante térmico e um bom isolante de eletricidade também. No entanto, ele conduz um pouquinho de calor e conduz um pouco de eletricidade também, principalmente altíssimas diferenças de potencial. Então, não é a letra A. Né? A letra B, olha só. Tem poucos elétrons disponíveis para conduzir a eletricidade. Então, o isolante elétrico, né, ele tem poucos elétrons para conduzir a eletricidade. É verdade isso. Ele
ele não tem a camada de valência, ele não tem elétrons na camada de valência. Depois a gente pode ver na parte dos semicondutores, a gente pode ver como é que são as bandas de valência, banda de condução e tal. O isolante, ele não tem ou tem poucos elétrons na banda de valência, então eu não consigo promover esses elétrons para a banda de condução, o que impede que haja fluxo de elétrons no material. Tem poucos elétrons disponíveis para conduzir a eletricidade. No isolante elétrico, a gente considera que os elétrons eles estão fortemente ligados ao núcleo atômico do átomo, né? Ao núcleo do átomo, em que ele tem relação. Né? E no condutor, o elétron ele está fracamente ligado com o núcleo. Tem elétrons livres, né? No caso dos metais, por exemplo, forma uma nuvem eletrônica, né, que fica na superfície do metal, né, e que pode ser excitada para fazer a condução da eletricidade. Na letra C, olha só, não tem elétron disponível para conduzir a eletricidade. Não é que ele não tem elétron, não, ele tem poucos elétrons. Ele tem elétron, o isolante tem elétron, e tanto que ocorre o rompimento da rigidez de elétron, dependendo da diferença de potencial. Né? É sempre um isolante, um bom isolante térmico. Como eu dei o exemplo da água, a água pura é um bom isolante térmico, ou melhor, é um bom isolante elétrico, mas é um ruim isolante térmico. Então, nem sempre um isolante elétrico é um isolante térmico, não, tá? O exemplo clássico disso é a água, que conduz bem o calor, né? Não é isolante térmico. A água conduz muito bem o calor, tanto que ela é usada, né, para resfriar motores, resfriar máquinas térmicas, né? Até máquinas elétricas. A água é usada dessa forma, né? Porque ela consegue retirar calor do material com facilidade. É um bom condutor térmico. A água é um bom condutor térmico. E a água pura é um isolante elétrico. Ela não conduz a eletricidade quando ela está pura. A condução de eletricidade na água, que é tão comum a gente ver, né, nos filmes e tal, é em função do fato dela não ser pura. Ela tem íons, sais dissolvidos nela, né? Sais iônicos. Aí, quem conduz a eletricidade na água são os sais. Então, observa que aqui a resposta correta é a letra B. Né? Tem poucos elétrons disponíveis para conduzir a eletricidade. Ok? Considere 3 esferas, A, B e C, que podem ou não estar carregadas. Se A repele B e B repele C, né? Então, aqui é bom a gente fazer um desenho. Assim. Eu tenho A, B e C. Ó, A, B e C, que podem ou não estar carregadas. A gente não sabe, então, a quantidade de carga que elas têm e nem o sinal. Se A repele B, A repele B, então essa aqui ó, é a força em A devido a B. E aqui é a força em B devido a A. Repulsão, tá vendo? E B repele C. Então, B repelir C significa que em C atua uma força aqui, ó, essa linha, que é F em C devido a B. E aqui em B, né, B repele C. Então, aqui ó, é a F em B devido a C. Então, A e B se repelem, B e C se repelem também. Aí vamos analisar aqui as possibilidades. Ó.
as esferas A e C têm carga de mesmo sinal e B de sinal oposto, né? Bom, não, né? Se A e C têm mesmo sinal, né? A e B teriam que se atrair, né? E B e C teriam que se atrair também, concorda? A e C têm carga de mesmo sinal e B de sinal oposto, então todas teriam sinais opostos. E aí, ou melhor, A e B e C teriam sinais opostos, elas teriam que se atrair, elas estão repelindo-se, né? Não. Não é a letra A. As esferas A e B têm carga de mesmo sinal e C de sinal oposto. Se A e B tivessem carga de mesmo sinal, ok, aí elas se repelem, é verdade. A e B têm carga de mesmo sinal. E C tem sinal oposto. Mas aí, se C tem sinal oposto, então B e C se atrairiam e não se repeleriam, como aqui. Né? B e C estão se repelindo. Então, não. As três esferas têm carga de mesmo sinal. A e B têm o mesmo sinal, B e C têm o mesmo sinal. Se A e B têm o mesmo sinal e B e C têm o mesmo sinal, a carga de A é igual à carga de B, que é igual à carga de C, porque elas se repelem todas elas. É a letra C. Não precisa mais experimentos para se determinar a relação entre as cargas, não, tá? As cargas são iguais. Na verdade, aqui eu estou colocando o sinal, tá? O sinal é igual, tá? Eu não posso dizer, não posso afirmar, porque ele não falou aqui com a mesma força. Se ele falasse assim, com a mesma força, eu poderia dizer que é a mesma quantidade de carga também, né? Aqui ele não falou que é a mesma força. Então, eu estou falando aqui não é da quantidade de carga, mas do sinal. O sinal de QA é igual ao sinal de QB, que é igual ao sinal de QC. Tá? Então, as três esferas têm carga de mesmo sinal. Agora, 6. Qual das descrições abaixo se refere a um objeto com uma carga induzida? Uma barra de vidro é friccionada com pano de seda. Não, isso aqui é indução, atrito. Um objeto negativamente carregado é colocado em contato com um condutor inicialmente neutro. Ao serem separados, os dois objetos estão negativamente carregados. Isso aqui é a carga por contato. Esse aqui é atrito, contato. Um objeto positivamente carregado é aproximado de um condutor inicialmente neutro. Tá vendo? A superfície do condutor mais próxima do objeto fica negativamente carregada. É isso aqui. Você sente um leve choque elétrico ao segurar uma maçaneta em um dia seco. Isso aqui é eletrização por atrito. A gente atrita com o ar, né? E atrito aqui é contato. Então a resposta é a letra C. Ok? Estão acompanhando aí? Agora Sim, vem. claro. Beleza. Agora vem o ponto importante aqui: força elétrica. Duas esferas carregadas positivamente estão em suportes sobre uma mesa sem atrito. A carga da esfera 2 é maior do que a da esfera 1. Qual é o diagrama de forças eletrostáticas correto? Deem uma observada aí nos diagramas de forças, tá vendo? São duas esferas carregadas positivamente, tá vendo o desenho aí? Vocês conseguem ver aí? Vou aumentar aqui o tamanho.
a carga da esfera 2 é maior do que da esfera 1. Né? Tá vendo? Em todos os desenhos, há uma maior quantidade de sinais de mais na esfera 2 do que na da esfera 1, tá? Enquanto na esfera 1 tem 3 sinais de mais, na da esfera 2 tem 3, 6, 9, né? 3, 6, 7, 8. Né? Tem mais carga elétrica positiva na esfera 2 do que na da 1. Né? Tudo bem? Conseguem perceber aí? A carga, o objeto carregado número 1 tem 3 cargas, o objeto carregado número 2 tem 8. Então, ele tem uma quantidade maior de cargas, né? Ele foi carregado aqui, pode ser, por exemplo, por atrito, ou por contato, ou por indução, né, elétrica. Os dois objetos foram carregados com cargas diferentes, né? Aí a questão é, qual é o diagrama de forças eletrostáticas correto? Veja, aqui é a força que o objeto 1 faz em 2 e a força que o 2 faz em 1. É isso que a gente quer analisar. E aí, qual que é o diagrama correto aqui? O que vocês me dizem aí? Eu acho que é o 2. 2. Quem dá mais? Quem falou que é o 2? Eu, Francisco. Eu, Francisco. Quem mais? Podem escrever aqui, se não der para falar. Professor, o pessoal escreveu, só que tá lá embaixo. Ah, tá, eu vou Tem que descer a descer. janela. Teve gente que falou que é o 5, o 3, o 5. Vamos analisar um por um, para ver. Olha só, o 1. Observa que o 1, as duas forças estão na mesma direção, né? Para a direita. Esse diagrama aqui é como se houvesse um outro objeto aqui fazendo força neles. Por exemplo, um objeto carregado positivamente à esquerda deles aqui. E aí, essa seria a força que esse outro objeto estaria fazendo neles. Observa que aqui não seria o diagrama da força entre os dois, de interação entre os dois. O número 1. E observa que o valor da força, associado com o tamanho do vetor, o tamanho do vetor aqui, ele dá uma ideia da intensidade da força. Essa é a notação que se usa, né? O vetor, ele é representado com um tamanho que é proporcional ao módulo da força. Né? Observa que, como os dois objetos estão carregados positivamente, a gente deve esperar que eles se apresentam a repulsão. Observa que o diagrama 2 está correto do ponto de vista de repulsão. O objeto 1 está sendo repelido e o 2 também está sendo repelido. Né? A força em 1 devido a 2 é para a esquerda e a força em 2 devido a 1 é para a direita. Isso é representação da repulsão entre os dois. Entretanto, os módulos são diferentes, tá vendo? Lembra que o módulo da força, ele é calculado daquele jeito, ó. K, Q1, vezes Q2 em módulo, tá? Sobre a distância ao quadrado. Observe que no cálculo da força entra as duas quantidades de carga. E a gente vai ter uma única força de interação entre os dois. Então, esse vetor aqui, ele tem que ser igual a esse. Em comprimento, tá certo? Então, não é A2. A3 também é uma repulsão, mas também os dois vetores não são iguais, ó, em comprimento. Na 4, é como se fosse a número 1, só que com o corpo carregado positivamente aqui do lado de cá, né? E essa força aqui não seria a força de interação entre 1 e 2, mas sim a força de interação desses objetos com um terceiro objeto carregado aqui.
é a 5. Observa que é a repulsão e os dois objetos estão sofrendo a mesma força. Lembra que a força elétrica que atua num objeto, por causa de um segundo objeto, é igual à força que esse primeiro objeto faz no segundo. Tá? As forças de interação, elas têm que ser iguais. Ó. É o caso aqui. Então, é esse aqui. E na 6 aqui, não é verdade, né? Porque a força elétrica, ela não atua só em um objeto. É uma força que sempre atua aos pares. Né? Sempre. Ok? Tudo bem isso aqui? Entenderam a questão? Isso, 5 mesmo. Não, algumas pessoas acertaram. Aqui, o Adriano acertou, o Bernardo acertou. Né? A gente vai aos poucos acostumando isso daí, tá? Mas então, a força elétrica, ela não é diferente nos dois objetos. Ela é por causa da interação entre os dois objetos. Então, um está interagindo com o outro. Então, ela é calculada com as cargas dos dois. Aqui, lembrando que é um módulo das cargas, tá? Essa conta aqui, ó. Isso aqui é o módulo, tá? Se for, aqui carga positiva, né? Mas se fosse negativa, não entrava o sinal, tá? Não entrava o sinal aqui. Nunca entra o sinal. Tá? É assim. Agora, uma partícula positivamente carregada permanece parada entre as partículas A e B. Então, ó, essa partícula aqui, ó, ela ficou parada. Tá certo? Como mostra a figura. A partícula está a 1/4 da distância entre A e B. Então, vamos dizer que essa distância aqui, ó, entre as duas, vale, por exemplo, A. Vou apagar aqui, com essa distância aqui. Aqui, ó. Essa distância aqui entre as duas, eu vou dizer que vale A. Então, aqui, ó, é A sobre 4, tá? Aqui a distância, ó, 1/4 de A. Naturalmente que aqui, quanto que eu posso dizer que é essa distância aqui? 3/4 de A, né? Concordo? 1, 2, 3. Ok? Aí vamos analisar aqui o que a gente pode concluir a respeito do sinal das cargas de A e B. Lembrando que essa aqui, ó, a do meio, ela é positiva. Né? A e B tem cargas de mesmo sinal. Vamos tentar analisar cada uma das situações aqui. Ó. Se A for positiva, por exemplo, e B for positiva, né? Significa que elas têm o mesmo sinal. Então, ó, A repele essa aqui, vai aplicar uma força para cá, e essa aqui repele para cá também. Tá certo? Ok? Ok? Que forças estarão atuando na carga positiva aqui? Ó? O corpo A vai fazer na carga positiva uma força que eu vou chamar de FA. Nesse caso aqui, haja visto que a carga A tem carga positiva, por exemplo, então é de repulsão. É para cá. Já o corpo B, em função dele ter carga positiva, vai aplicar uma força para cá. Então, as duas forças podem se anular, né? Dependendo da quantidade de carga em cada um dos objetos, e ficar parado, de fato, a carga positiva aqui. Ok? Então, A e B têm cargas de mesmo sinal. Vamos pensar... Bom, então eu analisei aqui o positivo. Agora vamos pegar o negativo. Vamos imaginar que as cargas têm sinal negativo, menos e menos.
Observa que se for menos e menos, então o objeto A vai aplicar no objeto positivo aqui, ó, uma força para cá, FA. Já o objeto B vai aplicar para cá, uma força para cá. Tá vendo? Também, nessa condição, essas duas forças podem se anular e a partícula ficar parada. Porque não vai ter resultante de forças. O fato de um objeto ficar parado implica que o somatório de forças sobre ele seja zero. Para que a somatória de forças sobre ele seja zero, o objeto pode ter cargas de mesmo sinal positivas ou cargas de mesmo sinal negativas. Então, a resposta é a letra A mesmo. A letra B também responde, mas não inclui o fato de que as cargas sejam a possibilidade dela ser negativa, né? A letra C também responde, mas não inclui a possibilidade da carga ser positiva. Agora vamos analisar a letra D. A carga A tem carga positiva e B tem carga negativa. Vamos pegar aqui, ó, e vamos pensar essa situação da letra D. A carga A tem carga positiva e a carga B tem carga negativa. Observa que o A com aqui vai ter uma força de... não, desculpa. Repulsão, né? Aqui, ó, mais com mais, repulsão para cá. E observa que o mais com B vai ser atração, é para cá. Ó. Observa que não tem jeito dessas duas forças se anularem. Se A tem carga positiva e B carga negativa. Concordam? Porque as duas forças não estão na mesma direção. Então, essa carga aqui ela vai ter uma força resultante no sentido para a direita ou para a esquerda, dependendo da quantidade de cargas, né, em cada uma das partículas. Que aqui não fala da quantidade. Né? Então, não pode ser. Então, não pode ser essa, não pode ser essa e não pode ser essa. Agora, olha a última. A tem carga negativa e B tem carga positiva. Então, eu vou trocar aqui, ó. Aqui é carga negativa e aqui é carga positiva. Observa que A com mais vai ser uma força de atração. Pra cá, porque o A é negativo. E esse com esse vai ser repulsão. Ou seja, pra cá. Observa que, de novo, não tem jeito de zerar. Nós vamos ter duas forças no mesmo sentido. Para eu zerar as forças aqui, elas têm que estar em sentidos opostos. Também não pode ser essa. Então, é a letra A. Resultado, tá? Que inclui tanto positivas quanto negativas. Tá? A e B têm cargas de mesmo sinal. Aqui seria melhor se eu tivesse colocado aqui nas alternativas aqui, ó, eu teria que escrever aqui, ó, necessariamente. E aí eu elimino essas duas aqui. Né? Ok, entenderam o que eu quero dizer? Depois, necessariamente, aqui também. É melhor, né? Fica mais...
né? Necessariamente. Necessariamente. Ok? Na verdade, eu tinha que... eu não precisava colocar o primeiro aqui, né? A e B tem cargas de mesmo sinal. Ok? Agora nós vamos começar a quantificar a força elétrica. Tá? Ok? É o módulo da carga elétrica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui nessa questão número 9 e na próxima aula a gente continua dela, tá? A gente vai analisar a questão da força. Aí a gente faz esse resto aqui, são só poucas questões que a gente vai fazer de força elétrica. Depois a gente vai para os exercícios complementares, a gente pode fazer alguns também. Tudo bem? Ficou alguma dúvida aí? Pra mim não, professor, pra mim tá beleza. Tá tranquilo? Certinho. É o seguinte, é porque a gente faz, acaba sendo um pouco rápido. Tem que ser rápido para poder... Então, por isso que eu peço a vocês para engajarem bastante, porque senão não dá muito tempo, que a gente tem que ler e responder. Aí vocês foram de A, foram certo, tá vendo? Aí, na próxima aula, a gente faz a parte de... A gente faz a quantização, a quantificação da força elétrica. O que a gente analisou, por enquanto, foi direção nesse sentido. Analisou qualitativamente também a questão da carga elétrica, né? Aí, na próxima aula, a gente já começa quantitativamente. Não se esqueçam de assistir as videoaulas lá e fazer o teste, tá? Eu vou disponibilizar o teste lá. E já dá para assistir também as videoaulas da próxima semana, tá? Que é de campo elétrico. O campo elétrico é uma sequência mais ou menos natural da força elétrica aí, tá? Então, beleza? Em caso de dúvidas, pessoal, eu estou à disposição, tanto no SGA, quanto no Canvas, quanto pelo WhatsApp também, tá? Podem entrar em contato aí por qualquer canal, tá bom? Beleza? Pessoal, muito obrigado pela presença. Uma boa noite para vocês. E na terça-feira que vem a gente está nesse mesmo canal aqui, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço. Falou, pessoal, abraço, boa Um noite. abraço.